Olá, turma. Professor Márcio aqui novamente, aula de número 32, nossa terceira aula de revisão, de retomada do primeiro trimestre. Ok? Você está comigo desde a primeira, sei disso. Vamos ver quais são os nossos objetivos de hoje, né? Hoje, então, nós vamos estudar a reta, geometria analítica a gente começa hoje, tá? Geometria analítica, estudando reta e circunferência em seguida. Então, objetivo, compreender e aplicar o estudo analítico do ponto e da reta. Distância entre dois pontos, alinhamento em 3 pontos, equação geral da reta, equação reduzida da reta e distância entre ponto e reta. Esses tópicos aqui o professor selecionou dentro da GA, falando de equações da reta, como principais. Você tem mais um pouquinho de abordagem que você pode fazer isso nas aulas anteriores, mas essa a gente vai destinar a esse objetivo. E vamos lá, vamos começar falando um pouquinho da distância entre dois pontos. Então, aqui eu trouxe um gráfico, né, no plano cartesiano, apontando a distância entre dois pontos quaisquer aqui, entre o ponto A e o ponto B. Qual é o nosso objetivo, então? Calcular essa distância entre esses dois indivíduos. Como é que isso está sendo feito? Como é que isso é feito? Percebam que sempre que você tem dois pontos que não estão linearmente alinhados no plano cartesiano, você vai acabar utilizando o teorema de Pitágoras, porque ele, por projeção, ele forma um triângulo retângulo. Então, a gente tem como fórmula da distância entre dois pontos uma derivação do teorema de Pitágoras. Não seria A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? O que nós temos é isso. Adaptando isso à forma da distância, nós vamos ter que a distância de A até B é a raiz da diferença do x, ou seja, x2 menos x1, ao quadrado, mais a diferença das distâncias entre y2 e y1. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui, ó, diferença de x, diferença de y. Quadrado da hipotenusa, soma do quadrado dos dois catetos. Com isso eu consigo a derivação da forma da distância. Vamos praticar? Então aqui, ó. Em um plano, qual a distância entre o ponto A, coordenada 3, 1, e o ponto B, coordenada 1, 2? Use a fórmula da distância, use o teorema de Pitágoras. Eu volto já para corrigir com você.
Teorema de Pitágoras, cara. Lá no ensino fundamental, você teve aulas sobre isso, um montão. Hipotenusa, cateto. Lembra lá? Quadrado da hipotenusa, soma do quadrado dos catetos. Balança, chacoalha a cabeça, pega no tranco. Vamos fazer comigo. Vamos lá. Então, a fórmula da distância entre dois pontos, ela é a mesma que o teorema de Pitágoras. A distância de A a B, que está lá no plano cartesiano, ele é a diferença de x ao quadrado mais a diferença de y ao quadrado. Olha o x aqui, ó, 1 menos 3, 2 menos 1, que é o y. Isso elevado ao quadrado vai me resultar na distância. 1 menos 3, menos 2. 2 menos 1, 1. Menos 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. Logo, a distância de AB é raiz de 5. Professor, raiz de 5. Para, cara. Não se apavore. Isso aqui pode ser múltipla escolha lá no Enem. Raiz de 5, raiz de 3, 5, 8. Não importa. Se ele não te der como raiz, ele vai te dar lá. Use o valor aproximado de raiz de 5 tanto. Ele não vai pedir para você calcular a raiz de 5 lá sentado fazendo uma questão a cada 3 minutos. A resposta vai estar se apresentando assim. Não apavore. Agora vamos falar de alinhamento de 3 pontos. Distância entre 2 pontos, alinhamento de 3 pontos. O que é alinhamento entre 3 pontos falando em reta? Bom, nós queremos saber em determinados problemas, em determinadas situações, se 3 pontos de um plano cartesiano estão alinhados, ou seja, se eles formam uma reta. Porque se esse ponto não estiver alinhado, ele não forma uma reta, vai formar um triângulo. Então, determinados problemas, determinadas situações, nós precisamos saber se eles estão alinhados. E como é que eu calculo isso, professor? Como é que eu sei? Aí você vai usar um conhecimento lá do 2º ano do ensino médio, às vezes no próprio 3º, que é calcular o determinante de uma matriz. Nesse caso, 3 pontos, 3 por 3, né? E nós vamos até fazer uma revisão de como calcular o determinante aqui. Mas a forma de eu saber se esses pontos estão alinhados é calcular o determinante. Se ela for igual a 0, é porque eles estão alinhados. Como calcular, professor? Ó, eu trouxe para cá aquele demonstração do gráfico anterior ou do plano anterior da reta. Como eu calcularia para saber se esses caras estão alinhados? Muito bem, o objetivo é colocar essas coordenadas como elementos de uma matriz quadrada, 3 por 3. Então aqui, x1, y1 seria a coordenada do primeiro ponto. x2, y2, a coordenada do segundo. x3, y3, a coordenada do terceiro. A gente costuma usar uma regra ou técnica que é chamada regra de Sarros, técnica de Sarros, que é exatamente a forma com que você tem mais prática de calcular o determinante de uma matriz quadrada desse tipo. Então, o que você faz dentro da técnica, dentro da aplicação de Sarros? Você preenche a terceira coluna com o valor 1, até porque valor 1 vai causar nenhuma alteração, nenhuma multiplicação. Concorda comigo? O que multiplica por 1 fica o mesmo? Então, você preenche com 1. Depois, você duplica essa matriz, duplica as colunas onde estão as coordenadas nessa matriz, passando essa matriz a um formato diferente de 3 por 3. Ela passou a ter 5 colunas e 3 linhas. Mas por que eu fiz isso, professor? Porque a partir daqui é que eu vou usar mais um passo da técnica, que é a seguinte: a multiplicação, o produto das diagonais. Por quê? O determinante de uma matriz 3 por 3, para ser calculado por Sarros, o resultado dele é a soma do produto dos elementos da diagonal principal com o produto dos elementos da diagonal secundária de sinais invertidos. Ou seja, somo esses e subtraio. Como eu faço isso então? Então aqui tá. Diagonal principal, professor, quem é? Essa em vermelho aqui, ó. Direita para esquerda principal. Secundária, professor. Esquerda para direita. Essas são diagonais. Por que diagonais? Elas pegam os 3 elementos. Percebam, se eu traçasse uma diagonal aqui, não pegaria 3 elementos. Então, eu estou usando aqui essa técnica para isso. E como é que eu faço então? Opa, o professor já entrou num problema. Vamos antes de entrar no problema? É que eu quero falar da determinante. Este vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este. Somou o produto dos elementos da principal. Aí eu vou fazer menos
o produto desses três, somado ao produto desses três, somado ao produto desses três. É isso que você vai fazer com salos. Eu sei que o professor João Vitor entrou com vocês nesse assunto, eu estou só rememorando. Vamos praticar para ver se a gente consegue aplicar isso de uma maneira clara? Então você tem que verificar se esses três pontos estão alinhados. O que eu vou fazer? Coloco eles numa matriz, preencho com um, duplico os dois primeiros, calculo as diagonais principais e secundárias. Vou dar um tempinho para você, volto já.
Muito bem, vamos corrigir então. Professora, eu não lembrei a regra de Sarros. Dá uma pesquisadinha, consulta lá suas aulas anteriores, mas nós vamos explorar ela um pouquinho agora. Vamos lá então. Eu desejo saber se esses pontos estão alinhados. Então, se o resultado do determinante for zero, estão alinhados. Se não for zero, não estão alinhados. Então, para eu fazer isso, fazer o cálculo da determinante desses pontos. Agora, como eu faço isso? Vamos lá, eu tentei colocar aqui da maneira mais lúdica possível para vocês, para relembrar lá o cálculo do determinante. Então, ó, diagonal principal são essas em vermelho. Professor, mas como eu cheguei nessa matriz? Então, lembrar os pontos A, B e C. Aqui estão os 3 pontos. Preencho com 1 e duplico esses valores iniciais. Todos alinhados, agora eu tenho diagonal principal e diagonal secundária. Então, ó, diagonal principal, 5 vezes 3 vezes 1, 15. 1 vezes 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1 vezes 0, 0. Eis a soma do produto da diagonal principal. Esse que está em vermelhinho. Diagonal secundária, é assim azulzinho aqui. Vamos ao produto dela. Diagonal secundária, 5 vezes 1 vezes 1, 5. Só que inverte o sinal, menos 5. 5 vezes 1 vezes 5, 25. Inverte o sinal, menos 25. 1 vezes 3 vezes 0, 0. Agora o que eu faço? Eu faço essa operação, esta conta, somando aqui e subtraindo aqui. Nesse caso dá negativo 10. É igual a 0? Não. Então os pontos A, B e C não estão alinhados. Tranquilo? Depois que você fizer isso 1, 2 vezes, você já pega o jeito de fazer a regra de Sarros e vai tranquilo. Pode ter certeza que você não vai ter problema com isso. Muito bem. Visto então a aplicação da regra de Sarros para determinar o alinhamento de 3 pontos, visto então como calcular a distância entre 2 pontos, vamos iniciar pelas equações da reta agora. Então, iniciando pela equação geral. Não é? Falando da equação geral, não dá para não falar do alinhamento. Veja, para que o sujeito esteja alinhado é porque existe uma reta. Concorda comigo? Então, essa é a essência da equação geral da reta. É quando eu determino que existe um alinhamento entre pontos. Ele forma uma reta. Então, 3 pontos estão alinhados quando o determinante da matriz associada a esses pontos é igual a 0. Assim, devemos calcular o determinante de uma matriz para obter a equação geral da reta. Vamos fazer o determinante de uma matriz onde eu tenho 3 pontos. Aqui é a minha derivação da equação geral da reta. Esses pontos estão alinhados? Então, para que eles estejam alinhados, eles têm que ser igual a 0. Faço a mesma coisa, a regra de Sarros, duplico esses caras, multiplico o diagonal principal, multiplico o diagonal secundária, somo com sinal invertido. Como resultado, se vocês fizerem essa derivação, você vai chegar nessa apropriação. Y de A menos Y de B com a variável x, mais x de A, x de B com a variável y, mais xa vezes xb menos xb menos ya, que são valores de coordenadas. Aqui, se você determinar o que está à frente, lembra dos polinômios? Se o seu coeficiente da variável x, aqui, coeficiente da variável y e o seu coeficiente geral forem substituídos por A, B e C, pô, você tem a equação geral da reta. O teu A vezes x mais o teu B vezes x mais o teu C. Ou seja, a partir das coordenadas de pontos alinhados, você tem a equação geral da reta. Por que isso, professor? Porque significa o seguinte, dada uma reta, qualquer ponto que se enquadre naquela equação vai pertencer a ela. Essa é a função da equação geral da reta. Determinar quem está ou quem pertence a ela. Tranquilo? Agora então eu vou pedir para você então, encontre a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Você vai ter que pensar em como fazer ou você já lembra como fazer, né? Encontrar a equação geral que passa pelos pontos A e B. Ou seja, eu tenho uma reta que passa por esses 2 pontos. Qual é a equação geral dela? Para que todo ponto possa ser levado a essa equação e visto se ele é ou não pertencente a ela. Eu vou dar um tempinho e volto já para corrigir com vocês.
Gente, vamos corrigir, mas antes, uma pisada de bola, mas que a gente já corrige, né? É assim mesmo. Olha a equação da reta aqui, ax mais by mais c. Olha as coordenadas x e y, tá? Vou voltar lá no slide para mostrar para você onde está o errinho, mas o slide de vocês já vai corrigido. Vamos lá ver onde está o errinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui está falando que é bx, não. B é o coeficiente de y, tá? Então aqui tem um deslizezinho, mas vocês já viram, tranquilo, tá? Vamos à correção dele então? Encontrar a equação geral da reta para esses pontos? Muito bem. O que eu tenho que fazer mesmo? Eu não sei quem são os outros três, quem são os outros dois pontos, ou outro ponto, outras duas coordenadas, ou a coordenada x e y, mas eu sei que aqui terá que ter variáveis de forma tal que ela esteja na reta. Como é que eu sei isso? Faço sarros aqui. Só que no ponto aonde eu não tenho, porque seriam 3, eu coloco x e y. Duplico a matriz, diagonal principal, diagonal secundária. Multiplico, ó a multiplicação aqui da principal, 8x, 5y negativo, 1 positivo. Olha a multiplicação da diagonal secundária aqui, 5 vezes 8, 40, sinal invertido, 1x, sinal invertido que era menos, 1y, sinal invertido que era menos. Então, você tem aqui esse produto. Você somando tudo, reduzindo a termos comuns, você tem a equação da reta, 9x menos 4y mais 41 igual a zero. Então, para você descobrir a equação geral da reta, dando para você 2 pontos, basta você criar o terceiro ponto como sendo valores a serem preenchidos, ou seja, incógnitas, x e y, e ir embora na regra de sarros. E aí, tudo bem? Não tem só a equação geral, né? Tem equação reduzida da reta também. Tal qual circunferência, que nós vimos também nas últimas aulas do trimestre, também tem equação reduzida. Vamos falar dela então? Muito bem. A equação reduzida da reta, ela é descrita por uma lei de formação, ou seja, ela tem uma estrutura própria. Não vou aqui construir a chegada dessa estrutura com vocês, mas dá para pensar que a variação lá é a mesma, né? A mesma variação da equação geral é a variação que você tem na equação reduzida, ou seja, sai do mesmo lugar. Tranquilo? Então, x e y, eles são pontos da reta. M é um coeficiente. Coeficiente, gente, de inclinação linear, de inclinação da reta, é o quanto ela é inclinada em relação à abscissa. Tá? Enquanto ela é inclinada. Isto vai dar o coeficiente. Tem a ver com tangente também, né? É uma relação de tangente. O que a gente tem que relembrar é que o m, que pertence à equação reduzida, ele faz o papel do coeficiente angular. E o c é um coeficiente linear, é um numérico, é um valor que se soma a esta reta, é um valor associado. Olha a estrutura dela aqui. A diferença entre os pontos y é igual ao coeficiente linear vezes a diferença entre os pontos x mais o coeficiente independente, ou coeficiente linear. Essa estrutura me permite, por exemplo, determinar qual é a equação reduzida dessa reta. Então, aqui, de acordo com os pontos A e B que estão aqui, encontre a equação reduzida dessa reta aqui. Você tem y0, você tem x0, você tem x1. Já foram dados os pontos. Eu quero que você encontre a equação reduzida. Vou te dar um tempinho e volto já.
Vamos encontrar então a equação reduzida da reta? Vamos juntos aqui. Primeiro passo, encontre o coeficiente angular. Lembra da fórmula? Diferença de y igual ao coeficiente angular vezes diferença de x. Diferença de y, os pontos são negativo 3, menos 4, essa diferença. Diferença de x, 1, 2, 1 menos 2. Menos 7, menos 1. Logo, o teu m, que é o coeficiente angular, 7. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, de acordo com os pontos, agora que eu tenho já A e B, o que eu vou fazer? Eu vou escolher ou A ou B, qualquer um dos dois eu podia ter escolhido, e colocar o seu x e o seu y na equação da reta junto com o m que eu descobri. Então, ó, escolhi o A aqui. Então, o y de A é 4. Então, vai ficar y menos 4. Quanto é o coeficiente angular mesmo, que nós tínhamos descoberto? 7. O x de A é 2. Coloca no lugar de x de A o 2. Tendo essa estrutura já ponderada com y e x, simplesmente eu faço a equiparação, a igualdade. Passo para o lado de lá da igualdade, porque lembra do formato da equação? Passo para o lado de cá da igualdade o x. Então, essa equação vai ficar negativo 7x mais y igual a menos 10. Gente, não é aconselhável que você deixe uma equação de reduzida ou uma equação da reta com o coeficiente negativo, tá? Então, multiplica por menos 1. Vão te cobrar ele positivo. Então, multiplica por menos 1, você vai ter 7x menos y igual a 10, tá? Primeiro passo, encontra o coeficiente angular. Segundo passo, escolhe um ponto e substitui nessa equação. Tranquilo? Vamos em frente. Distância entre ponto e reta. Distância entre ponto e reta. Tem lá uma reta no teu plano cartesiano, tem um ponto qualquer. Como é que eu calculo a distância? A mesma coisa que nós fizemos lá atrás. Usa derivações de fórmulas. Então, a fórmula para encontrar essa distância entre um ponto e uma reta é o módulo A vezes x0 mais B vezes y0 mais C dividido por A ao quadrado, B ao quadrado. Gente, quem é ABC? Olha aqui a fórmula da reta ABC. A é o coeficiente de x, B é o coeficiente de y, C é o cara que está sozinho. Você tendo esses dois indivíduos, você consegue encontrar a distância entre ele e a reta. Vamos lá? Vamos em frente, então? Calcule a distância do ponto P à reta R. Olha quem é P, 1 e 3. Olha quem é R. Olha o A, o B e o C aqui da reta. Olha os seus pontos X e Y aqui. Vamos encontrar a distância? Dá um tempinho, já volto para corrigir com vocês.
Conseguiu? Encontrou lá a distância entre o ponto e a reta? Vamos juntos? Vamos lá então. Eu quero saber qual é a distância desse ponto 1, 3, coordenado 3, x1, y3, lá no ponto cartesiano. Eu quero saber a distância dele para essa reta, tem uma reta qualquer lá. Qual é a distância entre eles? Muito bem, vocês viram a fórmula. Então, vamos lá. Vou substituir na fórmula x0, y0, a, b e c. Vamos só relembrar. x0, y0, a, b e c. Vamos lá. 5 vezes 1. Quem é esse 5? É o a da reta, vezes o x0, que é o x do ponto. Mais 12 vezes 3. Quem que é esse 12? É o b da reta. E o 3 é a coordenada de y do ponto. Menos 2. Quem é esse menos 2? Esse aqui é o meu c. Lembra da fórmula? Mais c. Só que aqui ele está com menos. Eu quero saber o módulo disso. O que é módulo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem menos 10 reais no bolso? Então, módulo de um número é você positivar ele, é você transformar ele num valor de grandeza positiva. Então, você tem 10 reais. O módulo dessa expressão, ou seja, você vai resolver aqui. Se ela der negativa, eu vou usar o valor positivado, o seu oposto. E embaixo, o que eu tenho, professor? A ao quadrado, b ao quadrado. A ao quadrado, 5 ao quadrado, b ao quadrado, 12 ao quadrado. Fazendo esta operação, esta soma em cima vai dar 39. O módulo de 39 é 39 mesmo. A raiz de 169 é 13. 39 dividido por 13, 3. Ou seja, a distância do ponto para a reta é 3. E vamos para o fim da nossa aula de revisão sobre retas. Então, o que nós vimos hoje? Retomamos o estudo da reta, suas equações, além de distância entre dois pontos, de um ponto para uma reta e o alinhamento entre 3 pontos. Terceira aula de revisão, você precisa entrar no Google Classroom, você tem uns exercíciozinhos lá para fazer. É bom, pratique. Você vai sair quente para o próximo trimestre. Até a próxima aula.